Qual é a composição da educação escolar? O concurso adora cobrar isso. Ele pode confundir, por exemplo, perguntando qual é a composição da educação básica. E aí você vai lá e confunde com a educação escolar. Não faça isso. A educação básica, ela faz parte da educação escolar. Então, aonde que está dizendo isso? Aqui, ó. Olha lá. A educação escolar é composta por educação básica e por educação superior. Pronto. Só isso. Não tem segredo. Aí sim nós temos uma coisa que nós falamos na aula passada, mas a gente vai repetir. A educação básica, ela é formada por infantil, pelo fundamental e pelo médio. Pronto. Isso aí não tem erro. É tranquilinho, né? E vamos avançar. Vamos avançar para a gente poder ver mais, então. A gente já viu essa parte. E agora, a gente vai ver as instruções gerais, né? De uma forma geral, o que, que ele vai nos dizer. Então, o artigo 22. Nós falamos na aula passada sobre ele, não necessariamente sobre ele, mas sobre outros artigos que falam a mesma temática que ele diz. Olha o que, que ele está dizendo. A educação básica. Qual é a finalidade da educação básica? É bem simples. A finalidade da educação básica é formação comum indispensável para quê? Para o exercício da cidadania. Sempre, vários lugares da lei ele fala isso, então os concursos gostam de cobrar. E também para que ele possa se preparar para o mercado de trabalho e estudos posteriores. Esses estudos posteriores é o quê? Ensino superior. Já que a educação básica é a base que todo mundo faz, então o ensino superior são os estudos posteriores, né? E aí foi acrescentado no artigo 22 um parágrafo que diz que a educação básica são objetivos, né, que fazem parte também da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores. Pronto. Isso daí é tão legal, porque, assim, a gente estudou isso até na própria BNCC, que nós vimos na semana passada, que fala do ciclo da alfabetização, né, que se dá no primeiro e segundo ano. Então, sim, é a alfabetização e a formação de leitores, essa é uma ideia, né? O caput do artigo 23, ele vai nos dizer como que pode acontecer essa organização. Essa organização, ela pode acontecer de formas diferentes. Por exemplo, olha lá, ela pode se organizar em séries anuais, pode ser em períodos semestrais, pode ser em ciclos, pode ser em alternância regular de período, grupos não seriados, muitas pessoas conhecem como multisseriados, são aquelas salas, acontece muitas vezes na zona rural, né? Que o professor tem na mesma sala crianças de séries diferentes, né? E aí, ele vai nos falar uma coisa importante pra caramba sobre reclassificação. Olha lá. A escola poderá reclassificar o aluno em algumas situações. Vamos ver quais situações que essa reclassificação ela pode acontecer. Ela pode acontecer em casos de transferências entre estabelecimentos situados dentro do país ou no exterior. Então, vamos pensar um exemplo aqui. Cris, mas como assim reclassificar? No próximo artigo, a gente vai falar sobre a classificação. A classificação, ela pode se dar de 3 formas. A primeira, por promoção. O aluno passou de ano. Então, é qual série ele está classificado? No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Enfim, é a classificação. Só que eu posso reclassificar o aluno. Cris, mas na prática isso não existe. Lembrem-se que na aula passada eu comentei que para vocês esquecerem esse trem de prática, vai cair na sua prova teoria. A teoria diz que sim, eu posso reclassificar. E observem, aqui ele não está dizendo que é para frente ou para trás, ele está falando que pode reclassificar. Então, sim, pode ser para frente ou para trás, observando as normas gerais curriculares, né? Então, a norma está possível? Pode. Então, pode haver essa reclassificação, tá? Também ele nos fala sobre o calendário escolar. Já já eu vou falar mais para vocês. Mas uma coisa importante sobre o calendário é que o calendário, ele pode se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Mas uma coisa extremamente importante,
meus amores, sem com isso reduzir o número de órgãos lentivos. Eu já vi zilhões de provas em que eles colocam esse parágrafo segundo bonitinho e no lugar do sem, eles me enfiam um com. E aí, na leitura rápida que você faz, você dança. Então, não pode haver redução. Cris, mas como assim pode adequar? Vou dar um exemplo para vocês aqui de Romaria. Nós estamos acostumados a ter férias em janeiro e recesso no mês 7 e dezembro. Mas somos nós. Não significa que o país tem que passar por isso. Então, eu tenho em Romaria a festa da Romaria. Se lá existe essa festa, então por que não colocar, por exemplo, o período de férias ou recesso no período da festa em que a cidade para? Pode. É permitido isso, sem reduzir a carga horária mínima exigida, que são os 200 dias. Sem reduzir. Tá? Então, por exemplo, regiões. Nós temos regiões em que ocorrem muitas vezes enchentes que alagam. Toda a época do ano vai alagar. Então, como é que o menino vai para a escola? Poxa, então vamos colocar o recesso para essa época. Tudo bem. Então, olha, questões climáticas e econômicas. Ok? Dúvidas nisso ou tá tranquilo? Sossegado? Então, tá bom. Bom, outro ponto importante. Carga horária. Isso daqui foi uma modificação que aconteceu ano passado. Lembrem-se, tudo que é novo pode e possivelmente cairá na sua prova. Então, aqui ele está dizendo sobre as regras comuns que nós vamos ter para o fundamental e o médio. Observem que essas regras não entram em educação infantil. Então, quem tiver com a apostila aí, já sublinha o que eu estou sublinhando. Não se adequa tudo que nós vamos falar no artigo 24 diz respeito ao fundamental e médio. E o que mudou no inciso primeiro? Antes, ele falava o seguinte: a carga horária mínima exigida é de 200 dias letivos e, no mínimo, 800 horas para o ensino médio e para o ensino fundamental. Isso mudou, meus amores, porque nós tivemos a reforma do ensino médio. Então, o que significa isso? Observem que a palavra mínima está aqui. Isso é questão de prova. Eles podem tirar a palavra mínima ou eles podem colocar a palavra máxima. Muda a questão inteira. Porque pode ter mais? Pode, não pode ter menos. Então é mínimo. No mínimo, 800 horas para o ensino fundamental. Olha lá. No mínimo. Tá, Cris, e para o ensino médio? Para o ensino médio, 1.000 horas. Falamos isso na aula da BNCC da semana passada. Lembra que eu comentei com vocês sobre isso? A gente até mostrou, né, que nós temos aí a carga, o currículo geral, e nós temos os itinerários. Então, houve alteração. Então, muito cuidado. O ensino médio é, no mínimo, 1.000 horas anuais. Questão de prova. Outro ponto importantíssimo. Olha o que está dizendo aqui. Excluído, opa, agora tá lá. Excluído o tempo reservado aos exames finais. Ele pode trocar essa palavrinha por incluído. O que são esses exames finais? Recuperação. Nossa, Cris, mas a minha escola, a recuperação está dentro dos 200 dias. Eu sei, a maioria das escolas faz isso, mas nós estamos estudando a lei. Na lei não pode. Então, segura o tchan e vamos desconstruir a sua prática para a gente vir para cá, ok? Então, cuidado, porque ele pode perfeitamente mudar esse excluído aí pelo o incluído. Bom, dito isso, vamos falar da classificação. Eu falei para vocês agorinha sobre isso. Opa, peraí que eu... Como diria minha avó, petequei o trem aqui. Ó, a classificação. Mari, exatamente, é isso mesmo. Estudos independentes, recuperação, cada escola usa de uma forma. Isso mesmo, é a mesma coisa. Perfeito, Mari. Bom, e aí a classificação. A classificação é o que eu estava falando para vocês agora há pouco. A classificação é a série que o menino está classificado, né? Ela vai acontecer
de 3 formas. Então, ela vai acontecer de acordo com o que diz a linha A, B e C. Porém, temos um pega. E eu vi que a danada da Consuplan adora esse pega. Eu vi várias questões em que ela coloca esse pega. Nós vamos resolver questões, vocês vão ver. Então, beleza. Classificação em qualquer série ou etapa vai acontecer das seguintes formas. Porém, exceto na primeira ano do fundamental, porque não tem classificação para o primeiro ano. Por quê? Porque na educação infantil não tem reprovação, meus amores. Isso é questão de prova. Dele colocar que a classificação vai acontecer em qualquer série ou etapa, incluindo a primeira do ensino fundamental. Ele põe essa palavra no lugar do exceto, então vocês anotem esse trem aí. Ele arranca fora, ele arranca fora a palavra exceto e ele me põe, incluindo a primeira série do ensino fundamental, e aí a questão fica toda errada. Observem, prova, principalmente quando diz respeito à lei, eles costumam mudar uma palavra. E uma palavra, meus amores, muda tudo. Tudo, tudo, tudo. Beleza? Dúvidas por enquanto? Se tiver, como eu falei para vocês, dá o grito, põe aí a mãozinha para cima. Cris, boa noite. Boa noite. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Eu acabei de entrar, isso que você falou por último agora é sobre o quê? Nós estamos falando, nós estamos no artigo 23 da LDB. Na 24, mentira. Nós estamos falando como que se dá a classificação, tá? Certinho. Beleza. E aí, então, ela pode acontecer por promoção. O que é por promoção? O aluno passou de ano, gente. Pode acontecer por transferência. Nós falamos isso no artigo 23 agora. Ou pode acontecer independente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e a experiência do aluno. Então, vamos supor que o aluno não tem histórico. Acontece. Cris, mas não pode, ué. Ele não poder é uma coisa. Acontecer, acontece. A escola queimou, ou os trem, ou sei lá. O menino nunca foi na escola mesmo. Então, a gente vai classificar. O menino chega lá, a gente vai fazer um diagnóstico para ver qual série ou etapa que eu vou enfiar ele. Então, independente da escolarização anterior. E aí, a gente ainda tem o que disse o artigo anterior, 23, da reclassificação. Isso enquadra aqui também. Porque, beleza, o menino estava classificado. Vamos pensar em meninos com altas habilidades. Vira e mexe, a gente vê no jornal aí. Menino de 15 anos entrou na faculdade. Não sei o quê. Cris, mas pode? Uai, pode. Ele tem que passar por uma série de etapas, mas a lei permite. É possível. É possível. Então, não é descartado. Deixem de lado as ideias pedagógicas e as discussões sobre maturação desse aluno e vamos para as partes técnicas, que é o que diz a lei. Certo? Bom, o que ele não vai mais nos dizer, né, que costuma cair na prova de vocês? Eu posso organizar as salas em classes ou turmas com alunos de séries distintas. No caso de língua estrangeira, volta aqui, no caso de língua estrangeira, no caso de artes, olha lá, e outros componentes. É muito comum a gente ver, por exemplo, vou ser muito sincera, eu nunca vi isso na prática, né? Mas a lei diz que pode. Então, vamos supor, igual na escola de inglês, eles não separam eles exatamente por série, e sim por habilidade. Eu vou lá no CCE hoje. Tá, vamos ver como é que você tá. Eles vão separar por crianças, jovens e adultos. Mas a questão da idade, não. É quase que a mesma coisa. Não tem muito segredo. Bom, avaliação. Isso aqui despenca. E não despenca só aqui. Nós vamos ter uma aula de conhecimentos específicos, né? Agora didáticos, pedagógicos, mudou o nome. Mas, enfim, é a mesma coisa. Só sobre avaliação. Porque eles cobram pra caramba sobre avaliação. Então, quando eu falo sobre avaliação, eu preciso entender
Como que a escola pode fazer essa organização dessa avaliação? Então, olha lá, a avaliação, ela tem que ser contínua e cumulativa. E o que prevalece? Isso cai em prova. Os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Tem que ser. Então, a qualidade, ela tem que estar acima da quantidade. Eu sei que na prática não é bem isso que rola, mas aqui está dizendo que sim, ao longo do processo. Ele fala também que pode haver aceleração de estudos para alunos com um atraso escolar. É a famosa EJA, né, meus amores? Avanço também de cursos, aproveitamento, obrigatoriedade da remuneração, enfim, essa parte aqui não costuma cair, não. Então, não vou nem me atentar muito para vocês. Isso daqui cai. Olha só, cai muito. Frequência. A frequência, nós já vimos, está lá no artigo 12, que fala das incumbências do estabelecimento de ensino, em que, inclusive, o inciso 8º, ele diz que a escola deve informar ao conselho tutelar casos em que os alunos apresentem mais de 30% das faltas permitidas em lei. Beleza. Nessa aula, eu já puxei um assunto para vocês. Bom, então a gente tem que pensar o que é permitido. Nesse caso, aqui, a frequência mínima é de 75%. Nós já vimos isso na aula passada. Lembrem-se, nós estamos nos referindo a normas do ensino fundamental e do médio. Olha o que diz o caput desse artigo. Por quê? Porque o infantil é 60. E não é o infantil inteiro. Nós vamos chegar lá. É a pré-escola. É ali que a frequência que o bicho pega. Por quê? Porque é etapa obrigatória dos 4 aos 17. Né? Então, não esquece isso. 75%, médio e fundamental. Ensino infantil, pré-escola, 60%. Ok? Bom, nós falamos sobre a carga horária do ensino fundamental, que é mínima de 800 horas, e do ensino médio, no mínimo 1.000 horas. Mas olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz esse parágrafo primeiro. Foi incluído ano passado. Ó, novinho. A carga horária mínima anual, que trata o inciso primeiro do caput deste artigo, será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas, observando os prazos e metas que estão previstas no Plano Nacional de Educação. Então, não é, só é uma previsão. É hoje 800 e 1.000. Ficou claro isso para vocês? Se estiver rápido demais, vocês dão um grito, puxa a mão, abre o microfone e me beca. Ficou com dúvida? Faz um favor. Uhum. Repete essa explicação aí que eu não consegui entender. Essa daqui? Do parágrafo primeiro? Isso. Beleza. Ó, nós vimos lá no inciso primeiro desse artigo que a carga horária anual mínima do fundamental é 800 horas. Do ensino médio, 1.000. Isso já é fato. Isso já é 800 e 1.000. E aqui ele está dizendo que essa carga horária, ela deverá ser gradativamente ampliada para que um dia chegue em 1.400. Por quê? O Plano Nacional de Educação tem 20 metas. Isso vai cair na prova de vocês, inclusive. Inclusive, está lá no nosso cronograma de aula, tá? Então, ele diz que nós temos várias metas, inclusive da educação em tempo integral. Então, existe uma meta da educação em tempo integral. Ele simplesmente colocou aqui que um dia vai chegar lá. E aí, qual que seria essa carga horária? 1.400. Só isso, Vânia. Ficou mais claro? Não determinou nenhuma regra, não. É só Não. uma previsão, tá certo. Tua previsão que eu acho que nunca vai chegar. De ser bem sincera, minha amiga. Não tá dando conta nem dos 1.000 e dos 800. Pois é, Legal, viu? para todo mundo, né? Não é? Bom, agora isso aqui cai que é uma beleza. Currículo. Vamos falar do currículo. Agora,
A diferença é que ele vai falar do infantil, ele vai falar do fundamental e ele vai falar do médio. A gente sabe que o currículo tem que ter uma base nacional comum curricular. Está falando aqui a ser complementada por cada sistema de ensino na parte diversificada. Falamos isso na aula de BNCC. Parte comum curricular e a parte diversificada. Se nós formos pegar aqui o Uberlândia, até deu um exemplo na aula passada da educação infantil. Na educação infantil, nós temos, na parte comum, 5 campos de experiência. Uberlândia foi lá na parte diversificada e me tacou mais 2 campos de experiência, que é habilidades socioemocionais e culturas regionais e locais. Aqui está dizendo que isso é permitido, beleza, observando as peculiaridades locais, etc. e tal. Então, beleza. E aí, o que é obrigatório? É obrigatório ter língua portuguesa, matemática, conhecimentos do mundo físico, natural, realidade, isso aqui é a famosa história e geografia. Mas aí, o que eles costumam cobrar? É mais essa parte de baixo. Arte. A arte é um componente curricular obrigatório. Gente, tanto é. Vamos lá, vamos lembrar. Deixa eu ver se vocês estão bom. Lá na BNCC, a arte é um componente curricular que faz parte de qual área de conhecimento? Linguagens. Muito bem! Isso aí, perfeito. Então, sim, ela é um componente curricular obrigatório, né? Então, fechou. E aí, o que eles adoram cobrar? A tal da educação física. Vamos lá. A educação física está dentro de qual área de conhecimento mesmo? Linguagem. Também, perfeito, vocês estão afiados. E aí, ela diz o seguinte: é um componente curricular obrigatório da educação básica. Porém, entretanto, contudo, todavia, as aulas práticas são facultativas. Deixa eu desapagar aqui que ficou. Ó, a sua prática é facultativa. Em alguns casos, no direito, nós chamamos isso de rol taxativo. É só nesses casos. Por quê? Porque nós temos também o rol exemplificativo. E aí ele é mais subjetivo. Ele dá exemplos e pode vir outros. Esse não. O taxativo é só nesses casos. Então, o que acontece? O que ele fala aqui pra gente? Acompanhe aqui comigo. Ó, então, em quais casos, observem, as aulas práticas, as aulas teóricas continuam na obrigatoriedade. Essa é a grande diferença. Então, dentro dessas aulas práticas, não precisa fazer quem trabalhe mais, igual ou superior a 6 horas. A prova vai lá e vai te tacar um 5, um 7, um 8 horas. Então, grifem isso na apostila de vocês. Igual ou superior a 6 horas, está dispensado da prática. Quem tem mais de 30 anos, também está dispensado da prática. Quem estiver prestando serviço militar ou em alguma situação similar, faça aula de educação física, também está dispensado. Esse decreto 1044 que ele fala aqui, são os famosos atestados médicos, as licenças, e que tem a prole. Essa prole, gente, são filhos, né? Então, nesses casos, as aulas práticas podem ser facultativas. Cuidado, que isso é uma questão muito boa deles colocarem na sua prova. E eu tenho lido muitas questões, e vira e mexe, ela está no meio, tá? Bom, o ensino de história. O ensino de história no Brasil vai levar em consideração as diversas etnias, diversas culturas e etnias na formação do povo brasileiro. Olha lá. Eles gostam muito, a gente vai ver daqui a pouquinho um artigo que fala só sobre isso. E aí, quais são? Africana, indígena e europeia. Bom, a partir do 6º ano, temos língua inglesa. Expliquei isso aqui na aula passada. Lembra? Dentro de linguagens, mas apenas a partir do 6º ano. Essa parte não costuma cair. Nananana.
Ah, tá. Isso aqui caiu no último concurso, então pode ser que caia. Olha que interessante. É porque a gente não tem o hábito, né? É a exibição de filmes de produção nacional. Ele deve fazer parte de forma complementar. Olha que interessante. A sua exibição é obrigatória de no mínimo 2 horas mensais. Na última prova da Fundep, caiu essa questão. Quem fez aí deve ter aí fresquinho a sua memória sobre isso. E ele foi lá e colocou no lugar de 2 horas, eu não me lembro exatamente o que que foi, mas ele mudou, foi ali, ó. Ele colocou 4 horas, eu não lembro exatamente, mas ele alterou. Então, 2 horas mensais, de forma obrigatória. Pode cair na sua prova, que é facultativo. Não é facultativo, é obrigatório. Beleza? Podemos avançar? Isso daqui é novidade. Também devemos tratar conteúdos de direitos humanos. Olha só. E quando eu falo de direitos humanos, é até interessante, né? Na que vocês estão tendo aula com o Léo, de direitos humanos, e aí o que eu te falei, Cris, a prefeitura não vai cair em direitos humanos. Não vai cair direitos humanos na prefeitura, mas todas as temáticas de direitos humanos podem ser temas de redação. Então, essa matéria, ela é extremamente importante. Muito mesmo. Né? Apesar de que a gente sabe que no Estado vai cair. Então, é lindo. E aí, por quê? Porque a própria LDB, ela fala que a gente tem que trabalhar direitos humanos na escola. Então, é nada mais natural que vir essa temática nas provas de vocês. E aí, como que seria essa questão dos direitos humanos? Trabalhar qualquer tipo de forma de violência, olha lá, contra criança, adolescente e a mulher. Então, isso daqui é um tema transversal. Nós não temos um componente curricular que vá tratar desse assunto, mas todos os componentes curriculares, de forma transversal, devem fazer parte desse processo. Ok? Educação alimentar e nutricional também faz parte. O que mais? BNCC eu já falei. A educação digital, olha só. A educação digital, tanto é que nós temos aí, por mais que, né, a gente da prática talvez não dê tanto, mas algumas escolas já têm. A educação digital com foco no letramento digital, computação, programação, robótica, competências digitais. Na aula passada a gente falou sobre isso em BNCC, na aula de quinta, né? Que inclusive existe uma parte da BNCC que é a BNCC da computação, que nós temos 3 eixos. Então, sim, faz parte também. Certo? Cris, na apostila não tem esse 11 aí. Não! Não é possível. Passou do 10 para o artigo 26A. Aqui na minha, né? Depois, então, eu vou dar uma olhadinha no material e eu coloco lá para vocês. Mas então, tira a foto. Aqui, ó. Tira a foto aqui. Deixa eu tirar esse trem da tela aqui para vocês. Ó. Na hora da edição, de repente, passou batido. Depois eu vou lá na aula gravada e vou copiar, porque... Tá, mas então... tá, você tá assistindo o celular. Não, estou assistindo do computador. Depois você vai lá e pausa, então. Ou porque printa ou tira foto. Mas depois eu mando lá também, vocês. Tá? Aí, 26A. Gente, esse artigo, vocês vai ter um coração, uma estrela, um foguetinho, alguma coisa. Porque ele sempre cai. E às vezes pode não vir com o artigo 26A. Ele pode vir com o número dessa lei. Vou destacar aqui para nós. Lei 11.645 de 2008. Pode cair na sua prova. De acordo com a Lei 11.645 de 2008, o que pode ser feito e o que não pode?
Esse tema, de novo, eu não estou falando do infantil, estou falando do fundamental e do médio, ó, em escolas públicas e privadas. O que é obrigatório? Estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. É obrigatório, né? Então, ali ele vai me falar que os conteúdos, olha o que diz o parágrafo 1º, ele deve abranger aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses grupos étnicos. Vai falar sobre a história dos africanos, luta dos negros, dos povos indígenas na formação do Brasil. Vai falar sobre tudo isso, trazendo esses aspectos dentro do currículo. E aí, uma coisa que o concurso gosta. Aonde é que isso vai cair? Ó, Opa, peraí. Ele vai cair em todo o currículo. Olha lá, grifa isso. Em todo o currículo. Mas, o que vai cair na sua prova? Quais são as áreas em especial? Olha lá. As áreas em especial são educação artística, literatura e história. Eu vi várias questões de prova em que eles vão lá, colocam de acordo com ou o artigo 26A da LDB ou a lei 11.645, marque a incorreta, né? E aí ele vai e me enfia, ou marque a correta, sei lá, ele vai e me enfia lá esse finalzinho. Ele coloca lá no lugar de educação artística, literatura e história, eles colocam geografia, matemática, sei lá, eles vão inventando. Então, coloca claro, é em todo o currículo, mas especialmente nesses 3 componentes. Ok? Porque como é transversal, né, ele precisa navegar. E aí, antes da gente ir para as questões, eu trouxe para vocês aqui esse último, 26B. Ele é novo. Ele foi acrescentado ano passado. E como eu tenho falado para vocês, tudo que é novidade pode cair na sua prova. E ele vai nos dizer que no ensino fundamental e no ensino médio, públicos e privados, é obrigatória a abordagem fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares. Olha que interessante. A gente fala tanto sobre o Dia da Mulher, então vamos empoderar, vamos trazer o olhar feminino de grandes nomes para dentro do currículo. E olha o que diz o parágrafo único. Esse eu vou ler com vocês tudo, porque a novidade, como eu disse, novidade é um pisca-alerta para a prova de vocês. As abordagens a que se refere esse artigo devem incluir diversos aspectos da história, da ciência, artes, cultura do Brasil e do mundo, não só do Brasil, a partir da experiência e das perspectivas femininas, de forma a resgatar as contribuições, as vivências, as conquistas femininas nas áreas da ciência, nas áreas sociais, artísticas, culturais, econômicas e políticas. Olha que legal, né? Nós estamos numa sala aí que a maioria são mulheres. Não é massa esse artigo? E ele é novo. Então, presta atenção. Às vezes vai causar um estranhamento. Quem não está estudando vai bater o olho lá e falar, não tem nada disso não, é errado. Erradíssimo não, certíssimo, maravilhoso, empoderado. Isso. Eles podem aproveitar esses artigos novos, especialmente esse que é uma temática assim, muito, né, atual, para o tema da redação? Pode, não tenha dúvidas, pode sim. E aí é mais uma fundamentação, porque igual eu falei para vocês, não adianta vocês saberem. Aí vocês vão ter aula de redação, são 10 horas aula, são 5 encontros. Depois que o Léo terminar, entra a Maria com a redação. Não adianta você saber a estrutura se você não tem argumentos. E o argumento é através do conhecimento. O argumento é através dessa lei, você pode citá-la, inclusive, caso isso caia, né? Não precisa lembrar o número do artigo, não.
Mas você pode falar, olha, inclusive, a própria Lei de Diretrizes e Bases, prevê, e você pode falar sobre isso numa boa. Então, a gente está dando exemplo dessa questão das mulheres, mas isso é para tudo. Por isso que nessa época é tão importante que vocês estarem por dentro, ler mesmo, né? E não é ler só ali, como diz, as fofocas, não. Ler com leitura que agrega, né? Que vai fazer com que sua mente se expanda para que você possa ter argumentos durante a sua dissertação. Faz toda a diferença. Toda a diferença.